algo de profundamente humano e, portanto, divinamente escandaloso no fato de que o cristianismo insista em se materializar. Enquanto tantas religiões parecem buscar a fuga do mundo, o cristianismo desce à terra com gosto de pão, cheiro de vinho e o frio de uma pia batismal. Não há fé mais carnal do que esta, que começa com um Deus que se faz carne e continua com uma igreja que insiste em molhar, partir, derramar e ungir. O cristão é, por definição, um ser que toca o invisível através do visível. Na mentalidade grega, o logos, o verbo, a razão, o princípio ordenador de todas as coisas, era o conceito mais elevado da filosofia, puro, incorpóreo, imutável, distante das contaminações do mundo sensível. Quando o evangelista João abre o seu relato dizendo "O Logos se fez carne", João 1,14, ele não apenas anuncia uma novidade teológica, ele inaugura uma revolução metafísica. O Puríssimo torna-se palpável às impurezas da matéria. O que era eterno definitivamente entra no tempo. O Verbo não se manifestaria apenas em ideias, mas em sangue, suor e lágrimas. Essa encarnação não é um detalhe narrativo. Era a superação definitiva de toda a espiritualidade que pretende amar a Deus sem tocar o mundo. A fé cristã, portanto, não é uma abstração nem uma ideia. É um gesto. O que o Verbo fez ao assumir um corpo, a Igreja continua a fazer ao instituir sinais. Tornar sensível aquilo que é espiritual, tornar público aquilo que é íntimo, tornar histórico aquilo que é eterno. O anglicanismo, herdeiro dessa tradição encarnacional e antidocetista, nunca teve o menor interesse em uma fé que paira no ar. A Igreja Anglicana se recusa a escolher entre o altar e o púlpito, entre o espírito e o corpo, entre o símbolo e a realidade. A teologia anglicana se nutre do escândalo da matéria tocada pela graça, porque compreende que o mesmo Cristo que falou é o Cristo que tocou, o mesmo que pregou é o que soprou, o que ordenou, crede, também ordenou, fazei isto em memória de mim. Os sacramentos, portanto, não são apêndices decorativos da religião, mas a própria gramática do cristianismo. Eles são o idioma natural de um Deus que prefere falar através de coisas simples: água, pão, vinho, azeite, mãos, alianças. No universo anglicano, essas coisas não são acessórios litúrgicos, mas meios reais pelos quais o Cristo ressuscitado continua a agir e a comunicar-se. Nessa chave, os sacramentos são o ponto onde a teologia deixa de ser apenas discurso e torna-se evento. Eles unem o que o dualismo moderno separou: corpo e alma, razão e mistério, símbolo e substância. A Igreja Anglicana, com toda sua moderação, ousa lembrar que a graça, embora gratuita, não é gasosa. Ela tem cheiro, gosto e textura. Assim, poderíamos dizer que os sacramentos são o modo de afirmar a encarnação até o fim. Eles não apenas representam a graça, eles a entregam, a comunicam, a tornam presente. E é precisamente por isso que, para os anglicanos, os sacramentos não são mera lembrança do que Cristo fez, mas participação viva no que ele faz. Neste 31 de outubro, celebramos o 508º aniversário da Reforma Protestante. Um marco não apenas histórico, mas espiritual. A Reforma não foi uma revolta contra a Igreja, mas um clamor por renovação do Evangelho. E se há um campo onde essa redescoberta foi mais profunda, foi o dos sacramentos. Reformar-se é também reformar nosso olhar sobre os sinais da graça. Martinho Lutero via neles o coração pulsante do cristianismo. Ele escreveu que um sacramento é a palavra de Deus unida ao elemento. E quando a palavra é acrescentada ao elemento, nasce o sacramento, isto é, uma promessa divina de graça.
Grande Catecismo, parte 4. Para ele, o batismo e a ceia eram a maneira concreta pela qual Deus nos assegura que sua graça não depende de nossos méritos ou sentimentos, mas de sua promessa. Sobre o batismo, Lutero dizia: é água envolta na palavra de Deus e mandamento de Cristo. Não apenas uma água comum, mas água santificada pela palavra. E acerca da ceia, afirmava: é o verdadeiro corpo e o verdadeiro sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, sob o pão e o vinho, dados e derramados por nós, para o perdão dos pecados. Catecismo Menor. Assim, os sacramentos, para Lutero, são a vitória da objetividade da graça sobre a inconstância do coração humano. A prova de que o Evangelho não é uma emoção, mas um dom que se pode tocar, comer e beber. Foi justamente essa questão, a natureza dos sacramentos, que dividiu a própria Reforma. No colóquio de Marburgo, realizado no ano de 1529, Lutero e o rico Zwinglio se encontraram para tentar unir as alas protestantes. Concordaram em quase todos os artigos de fé, exceto em um: a presença de Cristo na Eucaristia. Durante o encontro, Lutero escreveu sobre a mesa, com giz: Hoc est corpus meum. Isto é o meu corpo. E recusou-se a negociar o sentido dessas palavras. Para Zwinglio, a ceia era um memorial simbólico. Para Lutero, era a comunhão real com o Cristo vivo. Dali em diante, a Reforma seguiu caminhos paralelos, e a unidade que poderia ter sido selada na mesa do Senhor se fragmentou justamente ao redor dela. Por isso, ao celebrarmos a Reforma, somos chamados também à reforma do nosso olhar sacramental, a recuperar a fé em um Deus que não apenas fala, mas age, que não apenas promete, mas entrega, que continua no pão e na água a restaurar o mundo. Como anglicanos, herdamos esse equilíbrio, um realismo sacramental sem superstição e uma espiritualidade sem abstração. O 31 de outubro, para nós, não é apenas memória de um protesto. É lembrança de que a graça de Deus ainda flui, concreta e silenciosa, através dos mesmos sinais pelos quais o próprio Cristo continua a tocar a história. A Reforma na Inglaterra seguiu um caminho singular entre os movimentos do século XVI. Enquanto o luteranismo buscava equilibrar a continuidade com a novidade e o movimento reformado promovia rupturas mais profundas, a Reforma Anglicana nasceu como um movimento de continuidade e purificação dentro da própria Igreja histórica. Sob a liderança de Thomas Cranmer, inspirada pela coragem de Hugh Latimer e Nicholas Ridley, a Igreja da Inglaterra procurou restaurar a fé apostólica, depurando-a de abusos e superstições, sem renunciar à herança católica universal. Com o livro de oração comum, tanto a versão de 1549 quanto a de 1552, Cranmer deu forma a uma espiritualidade enraizada na liturgia antiga, mas iluminada pela teologia reformada, unindo fidelidade à tradição e clareza na proclamação da graça. Mais do que uma revolta contra Roma, a Reforma inglesa foi uma reordenação da tradição, uma tentativa de purificar sem romper, de renovar sem reinventar. Conservou a sucessão apostólica, os credos e os sacramentos, reafirmando ao mesmo tempo os princípios centrais da Reforma: a autoridade das Escrituras, a suficiência da graça e a primazia da fé. E hoje você vai entender os fundamentos da teologia sacramental anglicana. O sentido da palavra sacramento. A palavra sacramento vem do latim sacramentum e, curiosamente, ela não nasceu dentro da Igreja. Nos tempos do Império Romano, sacramentum significava um juramento solene, um voto de fidelidade feito pelos soldados ao imperador. Era uma promessa pública de lealdade.
acompanhada de um rito que marcava o início de uma nova relação entre o soldado e o Estado. Quando o cristianismo começou a se espalhar, um antigo jurista convertido chamado Tertuliano de Cartago, século II-III, olhou para esse termo e o enxergou como uma metáfora perfeita da vida cristã. Assim como o soldado romano selava sua lealdade ao imperador com um sacramentum, o cristão sela sua lealdade a Cristo por meio do batismo e da ceia do Senhor. Mais tarde, Santo Agostinho deu ao termo sua forma teológica definitiva. Ele chamou os sacramentos de signa sacra, ou seja, sinais sagrados, realidades visíveis que apontam e comunicam uma realidade invisível. Segundo Agostinho, um sacramento não é apenas algo que representa, é algo que participa daquilo que representa. Assim como o selo e a assinatura autenticam um documento, o sacramento autentica a graça que ele anuncia. O sinal, água, pão, vinho, não é um mero lembrete, mas um meio real de contato entre Deus e o homem. Essa compreensão é essencial para entender por que a tradição anglicana não chama os sacramentos de ordenanças. É verdade que Cristo os ordenou. Ele mandou batizar e mandou celebrar a ceia. Mas o termo ordenança reduz o sacramento a uma simples obediência a uma ordem divina. É como se o batismo fosse apenas um gesto de fidelidade humana, e não o canal da graça de Deus. O anglicanismo, porém, recusa essa leitura simplificada. Ele vê nos sacramentos não apenas atos de obediência, mas atos de graça. Instrumentos pelos quais o próprio Cristo age e concede aquilo que promete. Essa diferença pode parecer sutil, mas é profunda. Chamar o batismo apenas de ordenança é como chamar o casamento de contrato. Não é tecnicamente errado, mas é tragicamente insuficiente. O sacramento é mais do que uma regra a ser cumprida. É um encontro. É o modo como Cristo toca a vida dos seus discípulos, unindo o gesto visível à realidade invisível da sua graça. Ao longo dos séculos, algumas correntes cristãs, especialmente no mundo evangélico moderno, reduziram os sacramentos a simples símbolos de fé. Nessa visão, o batismo e a ceia seriam apenas expressões externas de uma experiência espiritual já ocorrida, como uma lembrança do que Deus fez no passado. Essa maneira de pensar, embora bem intencionada, esquece o nervo da fé cristã. O Deus que age no agora, no presente, no instante. Para o pensamento bíblico e para a teologia histórica da Igreja, o símbolo não é uma ilustração didática, mas um instrumento divino. A graça não é transmitida apenas pela mente que entende, mas pela matéria que é tocada, partilhada, consagrada. A tradição anglicana, herdeira da fé católica e reformada, mantém firme essa visão. Os sacramentos são sinais eficazes da graça. Essa expressão, retirada diretamente dos 39 artigos de religião, artigo 25, significa que o sacramento realmente faz acontecer aquilo que ele anuncia. O batismo não apenas representa a nova vida, ele a confere. A Eucaristia não apenas simboliza a comunhão, ela a realiza. Cristo prometeu agir através desses meios. E, como ensina o artigo 26, a eficácia dos sacramentos não depende da santidade do ministro, mas da promessa do próprio Cristo, que opera invisivelmente por meio deles. O livro de oração comum, documento central da espiritualidade anglicana, conserva essa mesma ênfase. Em suas orações, o ministro não explica o que o sacramento significa. Ele o invoca, abençoa e administra. Cada rito é uma extensão da encarnação. O Verbo continua a agir por meio de gestos humanos, santificando a matéria, redimindo o tempo e tornando o invisível palpável. Em resumo,
Quando a Igreja Anglicana fala em sacramentos, ela fala de mistério e presença. Mistério, porque o modo como a graça é comunicada escapa à nossa compreensão. Presença, porque o Cristo que ascendeu aos céus continua a se oferecer a nós de modo real e eficaz. Para nós, anglicanos, o verbo representar possui um sentido mais profundo do que mera recordação. Dizer que o batismo e a ceia representam não significa que simbolizam um Deus ausente, mas que tornam presente novamente aquilo que proclamam. Em cada sacramento, a promessa de Cristo não é lembrada à distância, mas atualizada no tempo, de modo que o mesmo Senhor que falou e agiu no Evangelho, fala e age agora, em meio ao seu povo. Segundo, o fundamento bíblico do realismo sacramental. O realismo sacramental nasce da própria lógica da revelação. O Deus invisível sempre se deu a conhecer por meio de sinais visíveis, e nisso o cristianismo herda o coração da fé hebraica. Diferente das religiões que buscavam libertar o espírito da matéria, o Deus de Israel se revela através dela. O pó do Éden é moldado pelas mãos do Criador. A sarça ardente não é uma ilusão, mas uma chama real que não consome. A Arca da Aliança não é metáfora, mas madeira revestida de ouro onde a presença divina habita. Toda a teologia veterotestamentária é profundamente encarnacional. Toda a terra está cheia da glória do Senhor, como diz Isaías 6:3. Deus não teme a criação, Ele a santifica. O universo inteiro é o primeiro sacramento, a primeira parábola da presença divina. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos, como está em Salmo 19:1. Nesse sentido, os sacramentos não são invenções tardias da Igreja, mas a continuidade natural dessa pedagogia divina. O Criador sempre uniu o espiritual e o sensível, a promessa e o sinal, o invisível e o palpável. O Verbo divino, ao ser pronunciado, não apenas informa, mas transforma. Sua palavra cria o que diz, e suas ações tornam tangível o amor que promete. No Antigo Testamento, essa lógica se repete com a força de um refrão. O arco-íris, por exemplo, não foi criado em Gênesis 9 como um mero espetáculo da natureza, mas como sinal de aliança, um lembrete visível de uma promessa invisível. Nunca mais as águas se tornarão dilúvio para destruir toda a carne. A circuncisão, por sua vez, imprime na carne de Abraão e de seus descendentes o selo físico da fidelidade divina. Será um sinal da aliança entre mim e Abraão e ti, como diz Gênesis 17:11. O sangue do Cordeiro, aspergido nas portas do Egito, não era apenas uma confissão simbólica de fé, mas um meio real de libertação. Vendo eu o sangue, passarei por vós, como diz Êxodo 12:13. Onde havia o sangue, a morte não entrava. A bênção e a salvação não eram ideias abstratas, mas realidades corporais. Essa dimensão material da graça diferencia o pensamento hebraico da mentalidade grega, que via a matéria como sombra do verdadeiro ser. Para Israel, a matéria era o teatro da aliança, o palco onde Deus se encontrava com o homem. Contudo, o helenismo, com sua busca pela racionalidade e pela clareza conceitual, acabaria oferecendo à fé cristã uma linguagem filosófica capaz de exprimir com precisão esse mistério. Se o judaísmo nos legou a convicção de que o sagrado habita o concreto, a herança grega nos ensinou a pensar o mistério. Juntas, essas duas tradições, a hebraica e a helênica, formariam o alicerce da teologia sacramental cristã, na qual a palavra de Deus, unida ao elemento material, torna-se poder que salva, cura e preserva. Essa pedagogia divina prepara o caminho para a plena revelação do mistério no Novo Testamento. O Deus que antes selava alianças com arcos e sangue, agora se oferece sob pão e vinho. Aquele que outrora falava por meio de sinais na criação,
agora se torna o próprio sinal de Deus no meio dos homens. Por isso, o batismo e a Eucaristia não são simples lembranças de Cristo, mas prolongamentos visíveis de sua presença real. Os gestos através dos quais o Cristo encarnado continua a tocar, santificar e restaurar o mundo que veio redimir. Ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo não é um rito de admissão social, mas o meio pelo qual alguém é incorporado à vida do próprio Deus. Em Atos 2, 38, Pedro repete o mesmo princípio. Arrependei-vos e sejam batizados, para a remissão dos pecados. O batismo não apenas simboliza a purificação, ele a concede. E Paulo, em Romanos 6, 3-5, leva essa verdade ao extremo. Fomos sepultados com Cristo na morte pelo batismo, para que, assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, andemos em novidade de vida. O batismo é, portanto, uma participação real no mistério pascal, morte, sepultura e ressurreição tornadas presentes, pela graça. E Pedro resume tudo em uma sentença lapidar. O batismo agora vos salva. 1 Pedro 3,21. O mesmo realismo se manifesta na ceia do Senhor. Quando Paulo pergunta: o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? 1 Coríntios 10, 16. Ele não fala em lembrança sentimental, mas em participação real, conforme declarado nas liturgias eucarísticas anglicanas ao redor do globo. Porque nós, embora muitos, somos um só corpo, porque participamos de um só pão. 1 Coríntios 10, 17. Mais adiante, Paulo recorda a instituição do Senhor. 1 Coríntios 11, 23-26, mostrando que cada celebração eucarística é um encontro com a presença viva de Cristo, que se dá sob as espécies de pão e vinho. João, no discurso do pão da vida, João 6, 51-56, vai ainda mais longe. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. É impossível ler essas palavras sem reconhecer nelas a dimensão sacramental da fé cristã, uma fé que não se limita a ouvir, mas que come e bebe o próprio Cristo. Desse modo, o Novo Testamento não apenas repete a lógica simbólica do Antigo, mas a transfigura. A água, o pão e o vinho tornam-se os sinais da nova criação. Não há nada de exótico neles. São os elementos da vida ordinária, agora tomados por Deus para anunciar uma realidade extraordinária. Nisso há um indício da obra cósmica da redenção. O Criador não abandona a criação, mas a reconstrói a partir de dentro. Cada gota d'água, cada grão de trigo, cada fruto da videira, tornam-se testemunhas de que o mundo, mesmo ferido, ainda pode ser santificado. Cristo não opera apesar dos elementos, mas através deles. Ele faz da própria matéria, antes sujeita à corrupção, o instrumento de sua restauração. Assim como santificou o barro ao devolver a visão ao cego, ou o toque ao trazer os mortos à vida, o Senhor agora santifica toda a criação ao unir a graça eterna àquilo que é terreno. Por isso, a ceia do Senhor não é apenas memorial da cruz, mas prenúncio da restauração final. Cada vez que o pão é partido e o cálice é erguido, a Igreja antecipa o banquete do reino, quando Cristo voltará para renovar todas as coisas. Não beberei mais do fruto da videira, até aquele dia em que o beberei novo convosco no reino de meu Pai. Mateus 26, 29. Nessa promessa, o gesto eucarístico se abre para o futuro. O altar da Igreja se torna o eco da mesa escatológica, onde céu e terra se reencontram. Assim, a água do batismo e o pão e o vinho da ceia são sacramentos da esperança, sinais de que a redenção começou e ainda continua. A graça é espiritual, mas nunca desencarnada.
É o Espírito agindo na matéria para que, um dia, toda a criação possa ser novamente chamada de boa. Assim, o realismo sacramental é mais do que uma doutrina litúrgica. É o próprio coração da revelação. O Deus da Bíblia não se comunica em abstrações, mas em gestos. Ele faz alianças com arco-íris e mesas, com sangue e pão, com vozes humanas e mãos molhadas. Tudo o que é criado pode tornar-se veículo da graça, porque o Criador não se envergonha de sua criação. O Deus que se fez carne continua, nos sacramentos, a se fazer presente. Ele fala pela água, toca pelo pão, abraça pelo vinho, e cada vez que o faz, o invisível se torna visível outra vez.